E aí, gente, tudo bem? Eu falei pra vocês que ia gravar uns vídeos, né? Isso é como uma revisão, sabe? Eu vou tentar ser breve, não vou tentar falar muito sobre a matéria da P3. A gente vai começar a P3, né, com mecanismos de regulação da pressão arterial. Como a gente tinha visto na P2, né, a nossa pressão arterial ela é regulada principalmente pelo sistema simpático e sistema parasimpático. Como funciona? O sistema simpático, ele vai aumentar, né? Aumentar o quê, Vitória? Aumentar a frequência cardíaca, aumentar a força de contração. Depois eu vou mostrar pra vocês o que o sistema simpático faz. Então você pensa nisso, o sistema simpático ele serve pra aumentar, pra dar aquela ativada. Como funciona a fisiologia do sistema simpático? A gente vai ter a liberação de um neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ele faz com que canais FANE e canais de cálcio se abram. E aí ocorra uma despolarização mais rápida. Então, por exemplo, sem o sistema simpático, eu tinha aqui, ó, uma despolarização aqui, outra aqui, né? E aí, isso formava aqui, ó, vamos supor, 3 batimentos cardíacos. Com a estimulação simpática, no local que eu fazia 3 batimentos cardíacos, agora eu vou fazer 6 batimentos cardíacos, sabe? Então, ele diminui esse tempo. Então, eu consigo fazer mais batimentos cardíacos em um menor período de tempo. E aí, quem faz isso? A gente vai ter a adrenalina e a noradrenalina, tá bom? Já o sistema parasimpático, o que ele vai fazer? O sistema parasimpático, ele aumenta a despolarização, ou seja, o tempo de despolarização. Ele vai diminuir essa frequência cardíaca e vai abrir canais de potássio. Lembra o potássio? O potássio, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar essa hiperpolarização. E aí, por exemplo, eu tinha aqui 3 batimentos cardíacos. Aí eu tive um estímulo do sistema parasimpático. E aí, no local que eu tinha 3 batimentos cardíacos, eu vou ter agora um só. E aí, o que isso vai fazer? Diminuir a minha pressão arterial, tá? E aí, agora a gente vai falar um pouco dos mecanismos, né? A gente tem 3 mecanismos, né? No caso, 1 a curto prazo e 2 a médio e longo prazo. Esse mecanismo a curto prazo, ele é muito, muito importante pra gente, né? Importante pra, por exemplo, eu tô aqui parada, se eu começar a correr agora, quem vai me ajudar vai ser esse mecanismo a curto prazo, né? Ele é feito pelo sistema nervoso autônomo, ou seja, sistema simpático e parasimpático. Como que funciona isso? Né? No nosso corpo, a gente tem como se fosse estruturas que vão aferir a nossa pressão arterial e enviar sinais para o nosso tronco encefálico, ou seja, para o nosso sistema nervoso, e aí especificamente ali no bulbo, e aí o bulbo vai agir. Tá, Vitória, entendi, assim, a base disso. E agora, vamos focar um pouquinho, especificamente, como funcionam esses barroreceptores. Então, como eu falei, né, eles vão ficar aferindo a nossa pressão arterial a todo momento e vão enviar sinais pro tronco encefálico, pro bulbo, né? E como que eles enviam esse sinal? Como que funciona essa aferição? Vamos supor, eu tenho lá, eu tenho um aumento da minha pressão arterial. Minha pressão arterial aumentou. E aí, o que vai aumentar? A pressão na minha aorta e no meu seio carotídeo. Então, ali no meu arco aórtico, vai estar passando mais sangue, vai estar com uma pressão maior. E aí, o que vai acontecer? A parede dessa artéria vai ser mais empurrada. E aí, o que vai acontecer? Canais fisicamente ou mecanicamente dependentes. Lembra daqueles que a gente falou que devido a um estímulo mecânico, ou seja, esse empurrão da parede, ele abre canais iônicos, ou seja, gera mais potenciais de ação. E aí, eu tenho lá mais potenciais de ação sendo gerados. O que vai acontecer? O bulbo, lá no sistema nervoso, lá no ali no encéfalo, ele vai perceber essa quantidade, né, aumentada de potenciais de ação. E aí, nisso que ele percebe, ele percebe assim, pô, a pressão tá alta, eu preciso fazer alguma coisa, preciso diminuir essa pressão. E aí, quem que ele vai ativar? Sistema parasimpático. E a mesma coisa acontece quando eu tenho uma pressão baixa. Então, por exemplo, eu tô lá com minha pressão muito baixa, eu tenho uma diminuição na pressão ali na minha aorta ou no meu seio carotídeo,
e aí a parede está sendo menos empurrada. E aí, o que isso gera? Diminuição da abertura desses canais iônicos, menos potenciais de ação sendo gerados. Aí o bulbo vai perceber que tem pouco potencial de ação sendo gerado, e aí o que vai acontecer? Ele vai perceber, pô, tá com menos pressão porque tem menos potencial de ação. E aí eu preciso fazer alguma coisa. Se eu tô com minha pressão arterial baixa, eu vou ativar quem? Sistema simpático, para poder aumentar essa pressão arterial, tá? E aí aqui é a fotinha de tudo isso que acontece. Então, eu tenho aqui alteração na pressão arterial, né? E aí os barroreceptores que estão no seio carotídeo e no arco aórtico, eles vão perceber. Eles vão mandar, né, a partir de um neurônio, para o centro de controle cardiovascular bulbar. Ou seja, vai mandar para o bulbo. O bulbo, ele vai agir ativando os neurônios simpáticos ou... simpático aqui, no caso, ou parasimpático, tá bom? E aí, é o que eu falei, se minha pressão tá alta, eu vou ativar meu sistema parasimpático. Se a minha pressão tá baixa, eu vou ativar o sistema simpático. Tá, Vitória, e o que esses sistemas eles fazem? Eu sei que ele aumenta ou diminui, mas o que especificamente ele faz para poder aumentar ou diminuir? Vamos lá. Minha pressão tá alta, eu ativo o meu sistema parasimpático para diminuir essa pressão. O que o sistema parasimpático vai fazer? Ele vai lá no nosso nostrial, lembra do nosso nostrial, que é aquele que manda sinais, né? Manda o nosso marca-passo. Ele vai mandar o coração bater, né? Ele participa ali daquelas quantidades de células que são autoexcitáveis e que mandam a excitabilidade, né, para as outras células, e aí o coração contrai. É ele que manda ali no coração. E esse sistema parasimpático, ele vai lá nesse nosso nostrial e vai diminuir a frequência dos disparos. Por quê? Porque minha pressão tá alta, eu tô disparando muito, eu tô com uma frequência cardíaca muito alta. Aí chega o neurônio parasimpático lá, né, o sistema parasimpático, e fala assim, não, olha só, eu preciso diminuir essa pressão. Vamos diminuir essa frequência de disparos de potencial de ação. E aí, o que acontece? Se eu diminuo a frequência de disparos ali no nosso nostrial, eu diminuo a frequência cardíaca e, consequentemente, eu diminuo a pressão arterial. Tá, Vitória, o neurônio parasimpático só faz isso. Só faz isso. E o neurônio simpático, o que ele faz? Tá, o neurônio simpático, como ele funciona? Eu tenho uma pressão baixa, aí eu vou ter, né, ativação dos meus neurônios simpáticos para poder aumentar essa pressão. Como que ele aumenta essa pressão? Primeiro, ele também vai lá no nosso nostrial e vai aumentar a frequência de disparos. Também a frequência de disparos está baixa, ele vai aumentar. É só você pensar, tomei um susto. O que acontece? Aumento da frequência cardíaca, né? Minha pressão arterial, ela sobe. Segunda coisa que o sistema simpático vai fazer, ele vai lá no ventrículo e vai aumentar a força de contração do coração. E aí lembra, se eu aumento a força de contração do coração, eu aumento o volume sistólico. Se eu aumento o volume sistólico, eu aumento o débito cardíaco. Se eu aumento o débito, eu aumento a pressão arterial. Terceira coisa que o sistema simpático faz, ele vai lá nas arteríolas e vai aumentar a vasoconstrição. Se eu aumento a vasoconstrição, eu aumento quem? Resistência vascular periférica. Se eu aumento a resistência vascular periférica, eu aumento a pressão arterial. Agora, a quarta coisa que o sistema simpático faz, ele vai agir lá nas veias, ele vai aumentar o retorno venoso. Se eu aumento o retorno venoso, eu aumento o débito e aumento a pressão arterial, tá bom? Então, você pode ver, sistema simpático, aumento da pressão arterial. Sistema parasimpático, diminuição da pressão arterial, tá bom? E aí, esse gráfico aqui, ele é muito legal porque ele mostra a importância dos barroreceptores, né? Então, eu tenho aqui os barroreceptores fazendo o controle rápido da pressão arterial, mas se eu não tiver os barroreceptores, né, ou seja, eu tirei essa comunicação dos barroreceptores com o bulbo, e aí olha só como é que demora para poder a pressão arterial voltar ao normal. Por quê? Porque essa regulação está sendo feita somente por mecanismos de regulação lenta, né? Então, você consegue ver, né, como que os barroreceptores são muito importantes pra gente, né? E é muito legal, gente, porque a gente fica pensando, pô, uma coisa... Isso daqui foi uma dúvida que, inclusive, minha turma teve. Se o nosso corpo, ele tenta sempre voltar para uma pressão arterial normal,
né? Que no caso, vamos supor, minha pressão arterial normalmente é 11/7, normalmente. E aí, se eu começar a correr agora, meu corpo vai aumentar essa pressão e depois ela vai voltar a ser 11/7. Mas e uma pessoa que ela é hipertensa, por que a pressão dela não volta pro normal, né? Ela vive ali numa pressão mais alta. Porque o nosso corpo, ele cria um novo padrão. Então, por exemplo, o meu padrão é 11/7. Mas agora, se eu ficar um longo período de tempo com uma pressão 12/8, o meu novo padrão do meu corpo vai ser 12/8. E aí, todos esses mecanismos aqui, ó, eles vão pensar que o meu normal não é 11/7, é 12/8. Entendeu? E isso é muito legal. Isso é só uma curiosidade mesmo, assim, pra poder a gente entender como que funcionam esses mecanismos de pressão, né? E aí, o segundo, que é o que eu mais gosto, deixa eu beber uma água aqui, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vocês vão ouvir isso sempre. Todas as áreas de saúde falam do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Algumas não tão especificamente igual a medicina, mas sempre aparece, né? Como que funciona? O sistema renina-angiotensina-aldosterona é um mecanismo onde a pressão está baixa e o objetivo é aumentar essa pressão, tá bom? Vamos lá. Nós temos, né, nos nossos rins um complexo, né, chamado mácula densa. Essa mácula densa, ela tem mecanismos ali que conseguem perceber a alteração de pressão. E como todo mundo sabe, né, todo sangue, desculpa, todo sangue do nosso corpo passa ali pelos rins, né, e os rins, eles conseguem perceber a pressão arterial, né, e aí a gente vai ter lá, né, essas arteríolas aferentes trazendo o sangue para o rim filtrar e a mácula densa vai perceber alterações na pressão. Só que aí, antes disso tudo, a gente vai ter uma molécula sendo produzida lá no fígado, chamada angiotensinogênio. Ela é uma molécula inativa que está circulando lá na nossa corrente sanguínea. Aí, quando o sangue chega ali pro rim filtrar, e a mácula densa percebe a alteração na pressão. Aí, quando ela percebe que a pressão está diminuída, ela vai liberar uma substância chamada renina, que é produzida pelo rim. Aí essa renina entra lá na corrente sanguínea e encontra, sabe quem? O angiotensinogênio. Quando ele encontra o angiotensinogênio, essa renina vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. Aí tá bom. Aí a angiotensina 1 tá lá, andando lá na corrente sanguínea. E aí, lá no pulmão, a gente vai ter a liberação de uma enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina. Essa ECA vai ser liberada na corrente sanguínea e vai se encontrar com quem? Com a angiotensina 1. ECA se encontrou com a angiotensina 1. E aí, e essa ECA, como ela é uma enzima conversora, o que ela vai fazer? Vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. E aí, a angiotensina 2, ela que é a nossa estrela da história, né? Ela que vai agir, né? Ela é uma molécula, ela sim é a molécula ativa que vai provocar aumento da pressão arterial. Tá, Vitória, e como que ela aumenta essa pressão arterial? Só esses 5 coisinhas, assim, bem pouco, assim, né? Primeiro efeito da angiotensina 2 no nosso corpo, vasoconstrição. Lembra, se meu corpo, né, se minhas arteríolas começam a fazer vasoconstrição, eu aumento quem? A resistência vascular periférica. E se eu aumento a resistência vascular periférica, eu aumento a pressão arterial. Primeiro efeito. Segundo efeito, agora já não tá mais na ordem, tá, gente? Reabsorção. Nos rins, a angiotensina 2 vai aumentar a retenção de sódio e água. E aí, se eu aumento a retenção de sódio e água, eu aumento a volemia, ou seja, o volume de sangue no meu corpo. Se eu aumento a volemia, eu aumento o débito cardíaco. Se eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a minha pressão arterial.
tá? E vocês vão ver, gente, que esses mecanismos, eles são bem redundantes. Então, eu vou estar falando a mesma coisa 10.000 vezes, tá? Terceira coisa, estimula a liberação do ADH. O ADH, ele é um hormônio que ele, assim, ele basicamente ele faz duas coisas. Ele é bem versátil, né? Ele também é conhecido como vasopressina, porque ele faz duas coisas. Primeiro, ADH, por ser antidiurético, ele faz você urinar menos. E se você urina menos, você aumenta a retenção. Se você aumenta a retenção, você aumenta a volemia, aumenta o débito cardíaco e aumenta a pressão arterial. E aí, segunda coisa que o ADH ele faz, ele aumenta a vasoconstrição. Ele também é conhecido como vasopressina, ele faz as duas coisas. Então, ele é antidiurético e ele também faz vasoconstrição. E aí, se eu faço vasoconstrição, eu aumento a resistência vascular periférica e aumento, consequentemente, a pressão arterial, tá? Quarta coisa que angiotensina 2 vai fazer. Vai estimular a liberação de aldosterona pelas glândulas adrenais. As glândulas adrenais ficam ali acima dos rins, né? E ela vai estimular a liberação de aldosterona, que é uma molécula, né? Que vai aumentar a reabsorção de sódio e água nos túbulos distais dos rins. E aí lembra, como eu falei, eu tô sendo redundante assim 1000 vezes, porque é isso, né? Então, se a aldosterona ela aumenta a reabsorção de sódio e água, ela também vai aumentar o volume sanguíneo, né? Porque eu vou estar reabsorvendo mais sódio e água. Se eu aumento o volume sanguíneo, eu aumento o débito cardíaco. Se eu aumento o débito, eu aumento a pressão arterial. E aí, a quinta coisa é a estimulação da sede. Então, a angiotensina 2, ela vai lá no hipotálamo, né? Que é uma região do cérebro que vai regular a sensação de sede e vai aumentar a ingestão de água. Então, a pessoa ela vai beber mais água. E aí, se a pessoa... Aí você pensa comigo. É uma mistura de tudo isso aqui. A pessoa, ela tá bebendo muita água. Os rins dela estão aumentando a reabsorção de sódio e água. E ela não tá urinando. O que vai acontecer com isso tudo aqui? Aumentar a volemia. Se eu aumento a volemia, eu aumento o débito cardíaco e aumento a pressão arterial. Então, são mecanismos, assim, que estão bem juntos, né? E aí, uma coisa muito legal é porque, por exemplo, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele é muito importante, né? Então, a gente vai sempre escutar falar dele. Mas o que acontece quando a pressão tá alta? Porque ele é um mecanismo que ele é ativado quando a pressão tá baixa. E quando a pressão tá alta? O sistema parasimpático vai ser ativado, ok. E a liberação de renina vai diminuir ou não vai acontecer, tá bom, gente? É isso. E outra coisa também que eu esqueci de falar é que sobre esses mecanismos, todos esses mecanismos aqui, um não vai anular o outro. Então, se você for ver aqui, o sistema parasimpático ele vai ser ativado, que é um mecanismo a curto prazo. E a liberação de renina vai diminuir ou não vai acontecer. Então, são coisas... Um não vai anular o outro. Então, um pode estar acontecendo, o outro também. Um pode... Sabe? É isso. E aí, o terceiro mecanismo é o sistema rim líquido, né? Esse é um mecanismo que acontece quando a nossa pressão arterial tá alta. E o objetivo dele é diminuir essa pressão arterial. E ele, assim, é bem simples, né? Ele vai basicamente... Ele vai fazer com que os rins, eles excretem um volume excessivo de líquido. Ou seja, vai aumentar a diurese. Você vai urinar mais. E aí, consequentemente, você vai diminuir a volemia e diminuir a pressão arterial, tá? E aí, como a gente fala, né? No caso, a gente vai começar a falar agora, a gente não falou ainda, né? Os rins, eles vão fazer um papel crucial, né? Em toda essa questão de pressão arterial, né? Volume de líquido do corpo e, consequentemente, pressão arterial, né? E aí, se você aumenta essa excreção de água e sódio, né? Aumenta essa diurese, você consegue diminuir a pressão arterial por conta da diminuição da volemia, né? São mecanismos, assim, muito bonitos, né? Porque um vai conectando com o outro, é bem legal. E aí, uma coisa muito legal, porque, tipo assim, a gente fica falando toda hora. Não sei o que lá, aumento do volume de líquido, né? Aumenta a volemia. Como que isso acontece, né? Porque, tá, o que diurese tem a ver com volemia e com pressão arterial? É simples, né? Então,
O aumento do volume de líquidos pode elevar a pressão arterial por vários mecanismos, incluindo elevação do volume do líquido extracelular, elevação do volume sanguíneo, que vai aumentar a pressão média de enchimento da circulação, elevação do retorno venoso, aumento do débito cardíaco e, ao final, aumento da pressão arterial, tá?